nós abrimos esse bloco falando sobre a arroba do boi no estado de São Paulo, que chegou a ser negociada a R$ 303 só nessa semana. Segundo o indicador CPA, o valor do arroba já acumula uma alta de 18% só no mês de novembro. Esse é um dos maiores patamares dos últimos anos e encarece a carne bovina também para o consumidor. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o gestor de riscos do mercado da StoneX, Caio Toledo. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Top of the Hour, uma boa tarde. Gostaria de começar perguntando para você, o Brasil é um dos países que mais exporta carne bovina para todo mundo. Com essa alta, nós conseguimos manter o preço competitivo? Sim, hoje o Brasil tem atravessado algumas dificuldades no meio internacional. Nós não estamos exportando, nesse momento, carne bovina para a China, mas mesmo assim a gente vê que a carne aqui no mercado doméstico tem valorizado ao longo de 2021. Então, porque assim, hoje nós estamos tendo a alta, mas em outubro nós registramos uma baixa e isso não significou uma redução do preço para o consumidor. Essa alta vai representar um aumento para o consumidor? Na realidade, se a gente pegar por dados que nós temos agora no mês de outubro e novembro, entre o dia 29 de outubro e 17 de novembro, nós tivemos sim um aumento na carne, tanto nos cortes traseiros quanto nos cortes dianteiros. Porém, no mês de outubro, nós não tivemos tanto aumento quanto registrado agora em novembro. E por que nós não tivemos esse aumento no mês de outubro que nós estamos observando em novembro? Justamente porque nós tivemos alguns problemas de estoques aqui no Brasil que acabaram refletindo no preço, na gôndola, lá na ponta final. Então, em outubro, até que a carne caiu um pouco de preço, mas agora em novembro ela já volta a subir. Caio, existe uma diferença no preço aí da carne bovina quando vendida no atacado e quando vendida no varejo. A que se deve essa diferença? É a margem de rentabilidade, né? Porque a gente fala sempre de um processo do qual essa carne ela sai do frigorífico, passa para o atacado, e do atacado ela passa para o supermercado, que vai bater na ponta final, no varejo, no consumidor final. Então, as margens entre a cadeia acabam dando, sim, esse efeito de preço. Bom, nós tivemos uma suspensão na venda de carnes para a China no início do mês, não foi isso? Você me ajuda a lembrar disso? Isso, desde o dia 4 de setembro de 2021. Bom, logo, eu parto do princípio que sobrou mais carne dentro do Brasil. Nós paramos de exportar, essa carne estava pronta para consumo aqui. Ela não foi utilizada, ou seja, nós não conseguimos baixar isso. Isso, de alguma forma, não chegou como benefício para a população brasileira, porque muitos brasileiros reclamam o seguinte: olha, o Brasil é o maior exportador de vários produtos, de carne, disso, daquilo, mas aqui nós pagamos caro. Então, como tinha mais carne no Brasil, nós não conseguimos transferir isso para a população? O ponto é que desde o bloqueio o Brasil passou a produzir menos carne bovina porque a demanda internacional era menor. Como nós perdemos 50% da nossa fatia de exportação, os frigoríficos começaram a produzir menos porque a necessidade era menor. E como a necessidade era menor e a produção era menor, isso acaba não surtindo tanto efeito lá na ponta final. Num primeiro momento até que surtiu. Os cortes dianteiros dos quais a gente exporta para a China acabaram caindo de preço tanto no atacado quanto no varejo em setembro e em outubro. Porém, em novembro a gente vê que os preços voltaram a subir mesmo com o bloqueio chinês continuando à tona. Caio, quais são os principais fatores que elevam tanto o valor do arroba da carne bovina? Na verdade, hoje nós temos alguns fundamentos que acabam sustentando o preço da arroba, né? O primeiro fator é que a engorda, que é a última etapa da produção do gado, está extremamente cara, porque esse ano nós tivemos alguns problemas que acabaram afetando o preço do milho, que é o principal insumo para a engorda de gado. Fora isso, nós temos outros fatores que acabam contribuindo para a baixa oferta de gado disponível para abate. Então, o encarecimento da produção de gado e o pouco volume de gado confinado, que é normalmente feito no segundo semestre, acaba contribuindo para uma valorização da arroba. Como outros produtos, nós tivemos também o suíno subindo de preço e o frango subindo de preço também, muito em função do custo dos insumos. A gente está falando da arroba do boi. Eu fui ao mercado hoje e uma coisa me chamou a atenção. Eu tinha muito mais opções de dianteiro, ou melhor, tinha muito mais opções de traseiro do que dianteiro. Tem alguma explicação? O mercado brasileiro, a gente tem uma oferta maior dessa parte? É uma parte mais barata? Na realidade, os cortes mais consumidos aqui no Brasil são os cortes traseiros, né? E também são os cortes que têm a menor efeito de elasticidade de renda, ou seja,
Se o poder de compra do brasileiro cai, o traseiro ele acaba sofrendo menos do que o dianteiro. O dianteiro no Brasil, boa parte dele é exportado, então acaba tendo menos dianteiro à disposição do mercado, e também o consumidor brasileiro ele consome muito mais os cortes traseiros do que os cortes dianteiros. Então até por isso, dentro do supermercado, você vê mais cortes, dos quais os consumidores mais procuram, que são os cortes traseiros. Caio, você comentou sobre o encarecimento desses insumos, que acabam repassando, então, justamente para o preço da carne. Esse preço dos insumos ficam mais caros, tem alguma coisa a ver com a crise hídrica que o nosso país passa? Na verdade, nós tivemos problemas climáticos desde o final do ano passado que afetaram a produção de milho no Brasil nesse segundo semestre, que nós chamamos do milho do safrinha. Então, nós tivemos uma produção do safrinha no Brasil muito prejudicada por questões climáticas, tanto por uma questão de chuvas, mas também por uma questão de geadas. E isso acabou fazendo do que faltasse milho em algumas regiões do Brasil. E como nós estamos tendo no ano de 2021 pouco milho disponível, o milho acaba ficando mais caro, então a compra desse milho, e quando você passa ele para o custo, para a produção do gado, isso acaba encarecendo muito a produção do gado. Agora, Caio, eu fiquei impressionado, eu gosto de ir ao mercado e não é nenhuma novidade para as pessoas que me conhecem. Rapaz, eu vi num açougue pé de galinha, pescoço, um pé de galinha acho que a R$11 e alguma coisa. Então, assim, quando eu aumento o preço da carne bovina, eu vou para o frango. Mas o frango também não está barato no Brasil. Na realidade, como o custo de produção das 3 proteínas foi extremamente caro, o preço de tudo acabou subindo, né? E a carne bovina, que é a primeira, se o preço da carne bovina ela consegue sustentar o patamar de preço, ela acaba influenciando os outros, porque tem uma relação de troca entre a carne bovina e a carne de aves, a carne bovina e a carne suína. Então, se a carne bovina sobe, as outras também acabam acompanhando esse ritmo. Se a carne bovina cai, as outras também acompanham esse ritmo de queda. Caio, agora então tem muita ligação entre as duas, né? Perdão, Caio, desculpa te interromper, mas agora a grande pergunta. Estamos aí a menos de um mês para dezembro, as festas de final de ano, e a grande pergunta é, vamos ter carne em nossa mesa ou não? Ou seja, qual é a tendência para o próximo mês da carne bovina? Nós teremos carne na mesa de todos os brasileiros. Acho que tem um pouquinho sobre a questão do efeito renda e o poder de compra. É pouquíssimo provável que tenhamos no futuro próximo uma carne mais barata, até porque a produção hoje ela é muito ajustada à demanda, tanto a demanda nacional quanto internacional. Então nós teremos a carne bovina assim na mesa, mas por enquanto não é um preço tão atrativo quanto nós vimos no passado. Atenção, Rede Jovem Pan, são 2h mais 7. Caio, nós temos, assim, falando da carne, né, nessas opções, nós mostramos aqui já na Jovem Pan que o ovo subiu de preço, então está muito difícil para o brasileiro e ele precisa fazer escolhas. Então, como você disse, ele vai buscar a proteína mais barata. Hoje, no cenário que nós temos de comércio entre frango, carne suína e carne bovina, a suína é a melhor opção? Na verdade, se a gente olhar a relação de troca, nós vamos perceber que a carne suína acaba sendo uma boa opção dentre as 3 proteínas, né? Carne bovina, carne de aves e carne suína. Mas uma questão de relação de troca e uma questão também sobre os impactos da inflação no poder de compra do consumidor final. Então, quando o consumidor ele tem que optar entre uma e outra, a gente percebe, por uma relação de troca histórica, que nesse momento a carne suína acaba tendo vantagem. Mas isso vai ser muito uma questão de troca do momento, vai ter que trocar um produto por outro. Se o consumidor final optar pela carne bovina, ele vai ter que abrir mão de algum outro produto justamente pela questão do preço. Mas entre as 3 proteínas, coloco que nesse momento a carne suína acaba ficando um pouquinho na frente dentre as duas. Bem, nós conversamos então com Caio Toledo, ele que é gestor de risco de mercado da StoneX. Caio, muito obrigada mais uma vez aqui pelos seus esclarecimentos e pela sua participação no Top of the Hour aqui conosco.